Para além das estrelas, boa noite a todos. Estamos iniciando uma vez mais o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Hoje é dia 23 de setembro de 2016 e estamos estudando em O Evangelho segundo o Espiritismo, como temos feito semana a semana. Cada semana estudamos um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta semana o tema envolve o capítulo 3 intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós vamos encontrar essa passagem nas anotações do evangelista João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então, para preservar as palavras ditas pelo benfeitor espiritual, o apóstolo João, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Não à toa, o mestre se autoproclama como o bom pastor. O bom pastor prepara o lugar, volta e nos retira a cada um de nós. Não à toa, é o governador planetário. Não à toa, nos consola com essas sábias palavras, quando nos afirma que há muitas moradas na casa de meu Pai. E ainda, dono de uma autoridade moral ímpar, uma autoridade moral inconfundível, afirma: se assim não fosse, ou seja, se não houvesse outras moradas na casa de meu Pai, eu já vô-lo teria dito. Ele tem autoridade moral para afirmar que, se não fosse dessa forma, ele já teria dito. E as suas palavras são consoladoras, porque ele já inicia: não se turbe o vosso coração. Ou seja, já nos diminui a ansiedade, já nos diminui aquela expectativa irregular que muitas vezes alcança a todos nós, quando nós priorizamos as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Então, ele já diminui a nossa ansiedade, afirmando: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Recentemente, tivemos a oportunidade de acompanhar pelas redes sociais uma nova imagem de um dos telescópios mais modernos e mais capacitados, que confere uma imagem belíssima da Via Láctea, localizando o nosso planeta num pontinho tão insignificante. Não só o nosso planeta, como também o sistema solar, né? Num pontinho tão insignificante, ao lado de bilhões e bilhões de planetas e de sóis e de outros tantos sistemas, que realmente
só uma mente muito perturbada ou uma mente imatura é que pode considerar que há vida apenas no nosso planeta. Evidentemente que os nossos telescópios ainda não conseguiram atingir um nível em que identifique vida, pois os telescópios humanos são feitos para identificar matéria humana. Então, por esse motivo, ainda não tem a capacidade de identificar matéria numa outra essência, ou matéria quintessenciada, como o Kardec falava em seu tempo, no século XIX. Sempre vale a pena recordar que quando ele diz quinta essência, é porque os pesquisadores do século XIX, os cientistas do século XIX, davam valor para 4 elementos da matéria: ar, água, fogo, fogo e terra. Então, a quinta essência é que seria essa matéria que vamos chamar de outra dimensão. Por esse motivo, que os telescópios atuais e altamente tecnológicos ainda não identificam vida como é a vida aqui na Terra. Mas certamente outras descobertas serão feitas e serão identificadas vida em outros sistemas. Recordo-me ainda de quando o homem foi à Lua, chegou à Lua, que nós tivemos aquela imagem maravilhosa, e os 3 astronautas tiveram uma experiência tão marcante, tão significativa em suas existências, que eles modificaram o rumo delas. Inclusive, agora eu não sei se foi o Neil Armstrong que esteve aqui na Olimpíada do Rio, você lembra? Ele esteve aqui, só que eu não tenho certeza se foi o Neil Armstrong, ou o Edwin, ou o terceiro que eu me esqueci o nome. Aldrin, né? Uma coisa assim. E esse que esteve aqui é muito legal, porque já velhinho, né? Ele veio e participou lá da Olimpíada, comprava os ingressos, não sei o que e tal. Eu cheguei, pelo menos eu ouvi um comentário nesse sentido, eu não cheguei a ver reportagem sobre isso. O Buzz Aldrin é que esteve no Brasil, né? Na Olimpíada do Rio. E sei também que um deles... Como? Ele veio de avião. Não foi de foguete. É. E também eu sei que um deles, viu, Guilherme, ele acabou indo para um caminho da espiritualidade. Não sei se ele se tornou um religioso, se ele se tornou... Mas a experiência foi muito marcante para eles, né? E também rola um vídeo na internet em que o Neil Armstrong, ele desce na Lua, e esse vídeo seria exclusividade da NASA. E o coração o batimento do coração estava sendo monitorado, que eu acho que é o Neil Armstrong, né? Ele vai num determinado local lá da Lua, que é como se fosse uma construção semelhante aqui da Terra. E como ele não sabia exatamente o que ele ia encontrar, então o coração dele ficou acelerado o tempo todo. Esse vídeo eu vi naquele site do André Luiz Ruiz, sabe, o Guilherme? O André Luiz Ruiz, ele colocou, né? Porque são vídeos assim, polêmicos, tal. Então quem teve acesso, é aquele negócio de acesso limitado, e a NASA deixa de propósito, né? Para todo mundo colocar um ponto de interrogação. Será que é verdade? Será que não é? Né? Exatamente. Então, as palavras do mestre
elas são atualizadas, como sempre, e mais do que atualizadas, elas conferem conforto e consolo ao nosso coração. Boa noite, Marcos. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Guilherme. Gostaria de ouvi-los. Fiquem à vontade. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos, os ouvintes. Realmente, há muitas moradas na casa de meu pai. Que nos leva a pensar: onde é a casa do pai, né? É tudo. Naquela época é o tudo. Universo é o... Exatamente. E agora não tem mais o conceito do universo, né? Você está me lembrando. Agora o conceito é multiverso, né? Multiverso. É uma coisa tão imensa, tão grande, né? Que naquela época não se pensava. Pensava num lugar circunscrito. Eu vou subir naquele local, ficar ali ao lado de Jesus. Não, a casa do Pai, ela é exatamente tudo, né? E teve uma outra coisa da NASA, até que há pouco tempo eu vi. Eles, como se tivessem recortado um pequeno quadrado no céu, aquele ponto, e falou assim: nós vamos pesquisar o fundo, né? Dissecar aquele ponto. Isso, dissecar aquele ponto, que era um quadradinho de nada. Eles iam tirar a foto mais profunda que se pudesse ser tirada daquele. Só ali eles pegaram, acho que 10 mil galáxias, né? Se não me engano. Só nesse pedacinho de nada, 10 mil 10 galáxias. mil galáxias. Galáxias. Com milhões de sóis. De sistemas, exatamente. Bilhões. Chega a ser bilhões. Bilhões. Exato, são bilhões. Então, imagina quantos trilhões de planetas. É difícil de imaginar que não tenha, né, um outro sistema, um outro planeta que tenha vida semelhante à nossa. Com certeza a vida terão em todos, como você falou até, Marcelo, né, e em diversas formas, que nós sequer chegamos a pensar, né? Ou muitos já chegaram a pensar. E aí Jesus vem nos falar: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, há muitas moradas nesse universo infinito, que ainda, enquanto não descobrimos qual é o final dele, nós temos que falar que ele é infinito. Exatamente. Né? Infinito, aquilo que não tem começo e nem tem fim. Exatamente. E ele fala que tem muitas moradas. Eu acredito que também tenha a visão aqui, né, que Kardec nos fala, que os estados da alma da erraticidade, que ainda cada um tem a sua morada. Eu creio que como nós aqui na Terra também, como nós pensamos, como nós agimos, nós moramos numa região. É um outro universo individual, né? Exatamente. Então, há essas moradas no universo e essas moradas na erraticidade, na espiritualidade também, né? Hoje, aqui no Brasil, no mundo que nós vivemos na Terra aqui, os mais abastados vivem em locais melhores, né? Os que estão, né, melhor em dinheiro, enfim. E os mais pobres moram em lugares piores, né? Piores condições. Assim também deve ser na moral, né? Os de moral mais elevada devem estar numa região onde ali estão espíritos mais elevados também. E da mesma forma os que estão também com frequência vibratória inferior devem estar convivendo ou morando em regiões aonde vivem. Mas vamos lá, vamos desenvolver com bem irmãos esse tema. semelhantes, né? Exatamente. É bem abrangente esse assunto, vamos lá discutir sobre isso, né? Vamos ver o que dá. Fabinho, eu gostaria de ouvi-lo. O que você trouxe para nós? Então, uma coisa curiosa é o seguinte: a gente tem até telescópios que estão parados lá no espaço, né? O Hubble e um outro novo que lançaram para substituir o Hubble. E esses telescópios captam o inimaginável, né, para a gente. Você imagina, o Hubble hoje já é considerado obsoleto, né? Obsoleto. Imagina, na sua, quando ele foi lançado, acho que é na década de 80 ou na década de 70, né, Guilherme? O Guilherme vai pesquisar para nós aqui. Então ele já era uma super possante. Hoje ele é obsoleto. Hoje ele é obsoleto. E ele tem uma limitação, né? Que é a seguinte: ele capta luz, né? O Guilherme está falando que foi na década de 90, né? No ano de 90. Então foi entre a de 80 e a de 90. Bom, ele tem uma limitação, porque ele capta luz. Então, se o Hubble tivesse, por exemplo, em outra galáxia,
e querendo observar o planeta Terra, ele não ia conseguir ver. Por quê? Porque o Sol ofusca a Terra, né? A luz da Terra que iria para o Hubble, ela é refletida, né? E o Sol é a luz própria. E como a Terra está muito pertinho do Sol, em termos astronômicos, né, é impossível ver a Terra. É impossível ver os planetas que estão ao redor do Sol, porque ele ofusca completamente. Está dentro do halo de luz daquela estrela. Está dentro do halo de luz os planetas. Então não vê. Então como que eles sabem que tem planeta? Pelo movimento que a estrela faz. Então a estrela, eles tiram muitas fotos dela ao longo do ano, dos dias e dos anos, e eles vão vendo que ela tem um movimento oscilatório no espaço. Ela varia daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. Então eles sabem que tem alguma coisa atuando na gravidade daquela estrela. Entendeu? Que está atraindo ela para cá, atraindo ela para lá. Então eles deduzem que tem um planeta em volta dela ou outros planetas. Pelo tipo de movimento que essa estrela faz, eles chegam na conclusão matemática, né? Perfeita conclusão, assim como calcularam o 10º planeta aqui no nosso sistema solar, conclusão matemática da disposição dos corpos ao redor daquela estrela, né? Então assim eles sabem massa, sabem distância, sabem ciclo, quantos dias, quanto tempo demora para dar uma volta em torno daquela estrela, etc. e tal. E eles sabem a que distância ela está pela variação da luz, né? A luz tem vários efeitos. E calculando essas variações, eles sabem a distância que está. Então, por essa limitação, é muito difícil para os telescópios captarem planetas, né? E assim mesmo, já existem vários exoplanetas, que são planetas semelhantes à Terra já detectados, né? Então, quer dizer, se com toda essa dificuldade nós já captamos muitos, imagina se não tivesse dificuldade para captar, né? E uma outra limitação que a gente tem é a velocidade que a luz viaja, né? Ela viaja devagar, ela viaja só a 300 mil quilômetros por segundo. Então, quer dizer, quando está muito longe, a luz pode não ter nem chegado aqui ainda, né? Ou seja, tem coisas que nós estamos vendo a luz, que está chegando aqui agora, que faz bilhões de anos que ela já saiu do lugar de onde ela estava. Então, quer dizer, são muitas limitações que nós temos pelo tamanho do universo em que nós vivemos, né? Igual o Marcos estava falando, são 100 bilhões de sóis na nossa galáxia. E contados, nós já temos 200 bilhões de galáxias, né? Então, quer dizer, e as que não foram contadas ainda, né? Que não sabemos. O universo está em constante progressão, né, Fábio? Exato, ele está expandindo. Constante expansão. Tem novos constelações surgindo, né, novas estrelas surgindo. Então é uma renovação constante. Por isso que um dia realmente nós seremos governadores planetários, né? Se Deus quiser. Cada um de nós será. Né? Hoje eu sou governador da minha hortinha. Tenho 3 cabeças de alface. Que mas mais? Um dia. mas primeiro eu tenho que ser governador de mim, né? Exatamente. Uma outra curiosidade, até para falar com vocês, acho que na década de 70 foi lançada aquela sonda Voyager, né? Que qual era a missão dela? Ela ia entrar na órbita de alguns planetas, fotografá-los, né? Os anéis de Saturno foi ela que fotografou, Mercúrio, Urano, Netuno, Marte. Então eles fizeram aqueles cálculos, ela ia no sistema solar. Agora ela está se afastando, ela está nos limites do sistema solar. Eles desligaram muitos equipamentos dela, agora ela só tira foto, né? Por quê? Antes de 70 que ela foi lançada, 77. Ela foi lançada com o que tinha mais de potente, né? Evidente, a NASA, né? Ela foi lançada com Duracell. Nem tanta bateria, porque ela depois pegava a energia solar. Mas o computador que nela tinha, a capacidade do computador era 120 megas. Nossa. 120 megas. E uma curiosidade, hoje as informações da Voyager, ela leva um dia para chegar aqui, que é um dia-luz. Um dia-luz. Ela está no limite de um dia-luz da Terra. Então,
O Sol é 8 minutos luz. 8 minutos. Então, um dia luz ela está bem 8 longe. minutos e 15 segundos. Ela já passou, já está um dia luz, ela está saindo, eles estão perdendo já o contato com ela. Deve estar saindo do sistema já. Do sistema solar, quer dizer, é que é aqui. É aqui. É aqui. Que é pertinho, aqui na, Né? na vizinha. Ali em A Santa constelação Rita, de só pra cair. Cocheiro, né? Está há 40 anos luz, né? Então você imagina, meu Deus. 40 anos luz. Cocheiro. Que é onde está A Constelação capela. Né? Cacheira, que é onde tá o cocheiro, É. onde está o sistema de capela, né? De O planeta capela. capela. Você vê que coisa que. Você vê como que é. Em 77 foi com 120 megas. Hoje aqui estamos com o celular na mão aqui. Tem 16 gigas. Né? Um chipzinho 120 megas já nem. Não, 120 Já não vale mais nada. O celular do Marcelo tá igual A Voyager. A Voyager. É. 120 mega. Encheu já. Então nós temos muito que aprender, muito que evoluir. E aí, ô Marcos, aquela pergunta que Kardec faz, né? Se o universo é infinito ou limitado para os espíritos. Aí os espíritos falando assim, infinito. Imagina o que teria, imagina um fim para ele. Não tem como imaginar um fim. O que vem depois do fim? Né? Nada. É verdade? Então, e é um banho de energia magnética para tudo quanto é lado, né? Nós não temos noção, né? E continua em expansão, continua crescendo. Pois é. Sabe, são coisas que escapam à nossa inteligência. É muito difícil. Nós temos que ter humildade e reconhecer a grandeza de Deus, né? Misericórdia, né? Tem as conversas. Desculpa, te cortei, fala. Eu ia falar que tem as conversas que a gente faz aqui que de vez em quando eu brinco, né? Dizendo assim. Nossa, a gente interpreta tanto Jesus, será que ele queria dizer tudo isso? E a gente vai, né, viajando naquelas coisas que ele falou. Mas, por outro lado, João 16, 12 e 13, Jesus diz assim, né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Imagina Jesus naquela época, onde a gente acreditava que andava um pouquinho para lá e caía, que era um retão assim, né? Aqui, o mundo onde nós vivemos. Se Jesus falasse, olha, para começo de conversa, o planeta Terra é redondo. Né? E começar. Nossa. Então ele falou, olha, há muitas moradas na casa dos meus pais, naquela época, sei lá o que eles pensaram. Hoje, com um pouquinho mais de conhecimento, a gente começa a entender, olha, pode ser isso então que ele quis dizer, né? Galileu falou que a Terra não era o centro do universo, ele já foi exilado. Falou, você não pode sair de casa. Voltou né? atrás para não ser queimado. Ele só não. Exatamente. Ele só voltou atrás para não ser queimado. Exatamente. E recentemente o Papa atual, ou o anterior, o perdoou, né? Não sei se foi. 600 anos depois reconheceu que estava errado, né? Acho que foi menos, viu, Marcos? Menos. Mas que Galileu Galilei foi 1500 alguma coisa, né? Então, quer dizer, deve ter uns 300, 400, né? Foi o Papa João Paulo II, viu? Então, o Papa João Paulo II que o perdoou, olha só. Ou seja, reconheceu que Galileu Galilei estava correto, né? Sim. E a outra reflexão que Kardec nos remete é assim, que os espíritos nos remetem através das perguntas de Kardec, né? É assim, Deus é perfeito. Né? Como que a gente sabe que ele é perfeito? Porque a obra é perfeita. Né? Então, se a obra é perfeita, o artista tem que ser perfeito. Né? Porque quanto mais notável é a obra, mais notável é o artista. Né? Então, observando a harmonia do nosso universo e o propósito que a gente consegue enxergar nele, que é a evolução dos seres, e a sublimação é o amor, né? O amor perfeito. Então nós vemos que há uma característica de perfeição que a gente não consegue nem avaliar o que seja. Né? Então, sendo o Criador perfeito, ele não poderia fazer nada inutilmente. Então, para que Deus, sendo perfeito, faria tantos sistemas, tantas galáxias, né? Tantas estrelas, tantos planetas, e colocaria a vida só aqui, sendo que em 100 anos a gente não chega nem ali, né? Porque 100 anos-luzes, a gente não sai nem do comecinho ali dos primeiros anéis em volta da onde a gente está ali na galáxia.
né, com 100 anos de vida. 100 anos viajando na velocidade da luz, a gente não chega em lugar nenhum. Chega ali. Né? Então, realmente... Não é bem aí, né? É ali. Ali. Então, realmente, se nós admitimos que Deus é perfeito, nós não podemos admitir que Ele faz coisas inúteis. Pronto. Então, tudo tem que ter uma utilidade. E nós supomos que a utilidade é maior do que aquela de recriar a nossa visão, né? Assim como diz no Livro dos Espíritos. Ou seja, os astros não estão lá só para fazer a nossa noite mais linda. Seria muito egoísmo da nossa parte, seria muita prepotência, presunção, até arrogância, eu acho. Achar que tudo ali está feito só para recriar a nossa visão, né? E você vê como a visão da grande maioria, né? Acho que dos espíritas, por ser nós termos ciência, filosofia e religião, então nós admitimos a ciência, né? E até Kardec fala, se aqui tiver alguma coisa que esteja contra a ciência, siga a ciência. Você vê que interessante, que ele vai e diz, vamos acreditar na ciência, né? Porque a ciência também é de Deus, é tudo de Deus, né? Então faz nos refletirmos no algo mais, né? Eu acho que a grande maioria que eu estava iniciando essa reflexão é que pensa que Deus é aquele senhorzinho, né, de barba, e Jesus está morando ao lado dele, e todos eles, e ele está ali, está aqui do céu, aqui do ladinho da terra, tomando conta da terra, porque todos moram na terra. Sentado numa nuvem. Exato, sentado numa nuvenzinha ali, pronto, está aqui do meu lado, eu estou ali, Deus está ali. Ou seja, ele só está cuidando do nosso planeta. E os outros, né? E os outros planetas? Ele não é o Deus, o Todo-Poderoso? Enfim, é muito maior do que imaginamos. É o infinito, né? Então, Deus em tudo, né? É muito maior. O Chico Xavier, ele comentava que Jesus é o governador planetário de 5 planetas. Entendeu? 5 planetas. Um com as mesmas características, ou melhor, que é um mundo primitivo, outro é o planeta Terra, um terceiro mundo que é de regeneração, um quarto mundo que é um mundo feliz e um quinto mundo que é de pureza celestial. Então, daí você tem uma ideia, né? Para ele ser o governador de 5, você imagina, e basta ver, né, a pedagogia que ele usa, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, e aquela outra passagem que o Guilherme disse, né? Tenho muita coisa ainda a vos dizer, só que vocês não têm condições de suportar. Ou seja, ele sabia que tinha que esperar o amadurecimento do tempo, né? Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje discutimos o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos, na questão 55, o Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí os benfeitores respondem, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Impressionante, né? Impressionante o comentário, né? Que são aquela pleiade de espíritos, né? Sócrates, Platão. Exatamente, a gente não sabe quem que deu essa mensagem, né?
Mas é aquela pleiade, né? Aquele conjunto de benfeitores, né? Que assina o prolegômenos, né? João Evangelista, Benjamin Franklin, Agostinho, Santo Agostinho. Então, quer dizer, para eles darem, né? Para eles assessorarem o Cristo, né? Assessorarem o Mestre, é porque eles têm muitos méritos, né? Sócrates, então, eu tenho uma admiração profunda, né? Porque ele até teve a oportunidade de sair da cadeia, né? Teve um dos discípulos lá de Sócrates, falou: mestre, eu subornei o guarda e a prisão vai ficar, a porta da prisão vai ficar aberta, o senhor pega e cai fora. Olha só, hein? Naquela época já havia suborno, hein? Imagina, E aí o Sócrates não aceitou e deixou o curso natural da sua trajetória, né? Impressionante, né? Isso aqui é resignação, né? Impressionante. E, lógico, né? Tem um pensamento de Sócrates também que muito me comove, amigos, quando ele diz assim, que a justiça é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la, né? Referente à justiça, né? Então é melhor sofrer uma injustiça do que praticar. Então, quer dizer, se ele falava, ele tinha que vivenciar, né? Ele tinha que colocar em prática aquilo que ele pregava, né? Pois não, Fabinho, fica à vontade. Então, eu queria começar a trazer essa nossa discussão, né? Para um pouquinho mais para dentro de nós, né? Porque realmente, segundo essa resposta dos Espíritos, nós vemos que eles deixam claro que todos, eles não falam assim quase todos, né? Eles falam todos os globos são habitados. Mas aí a gente vai pensar assim, puxa, mas tem uma sonda lá em Marte, está tirando foto de tudo quanto é lugar, né? E não tem nenhum rastro de civilização lá. Não tem nada, é seco, não tem nem água. Quer dizer, ou tem, né? Não sei, não achamos ainda direito. Mas cadê então? Então os espíritos estão errados? Quando eu li, Marcelo, há 25 anos eu li essa pergunta no Livro dos Espíritos, mais ou menos, tá? 91? Por aí, mais ou menos em 91, quando o Palmeiras ganhava tudo. Não, ainda não. Ele saiu da fila em 93. Ah, então foi por aí que eu li. Um pouquinho antes. Então, talvez foi em 91 mesmo, um pouquinho antes. Eu li essa questão e pensei assim, aqui está um erro nesse livro. Que era a primeira vez que eu estava lendo o Livro dos Espíritos, né? Falei, aqui tem um erro. Falando que tem vida em todos os planetas. O crítico Fábio. O cético Fábio. Como que vai ter vida em Netuno, com a distância que ele está do Sol? Lá é tudo congelado. Não tem como ter vida lá. Como vai ter vida em Mercúrio, que está tão grudado no Sol? Né? Não tem como ter vida lá. A referência é a nossa matéria, né? Exatamente. Tem outras matérias. E eu passei, assim, muitos e muitos e muitos anos tendo essa pulguinha atrás da orelha com essa questão aí. Demorei para entender o aspecto espiritual da coisa. Ou seja, nós somos espíritos, nós não somos corpo. Nós temos um corpo, né? E sendo espíritos... E temos corpo demais até, né? Exatamente. E sendo espíritos, nos mais variados graus de evolução, uns bem grosseiros e uns bem sutis, nós temos isso que o Marcelo acabou de falar. Vários corpos. E o nosso corpo aqui da Terra, aqui nesse planeta, é um corpo bem grosseiro, né, que nós usamos. Mas existem espíritos em outros níveis evolutivos que eles usam corpos, sim, mas usam corpos tão sutis que nós não conseguimos ver. Que se a gente tirar foto, não sai na foto. Né? Porque não sensibiliza a luz. Se fizermos uma selfie, também não sai. Não sai. Não sensibiliza a luz visível, não reflete nesses corpos e sensibiliza os nossos olhos nem os nossos instrumentos, né? As nossas ondas eletromagnéticas, na faixa vibratória que nós conseguimos manipular, não sensibilizam esses corpos.
né? Então eles são indetectáveis para a nossa faixa vibratória. São indetectáveis. Alguns planetas são gasosos. Júpiter. Júpiter. Júpiter, no por nosso exemplo. sistema solar. Né? Gasoso. Gasoso. Então, você imagina o espírito que está nesse planeta. É. Né? O quanto de matéria ele tem, quase nada. Quase, né? Bem sutil. Então quer dizer que a população de espíritos que evoluem no universo é incontável, né? É inimaginável, é inabordável. Inabordável. E elas se aglutinam em torno de orbes, elas se aglutinam em torno de planetas. E agora que nós vamos entrar, que eu queria começar a entrar na parte mais espiritual da coisa. E em aglutinam-se aqueles que são afins, que estão na mesma faixa vibratória, que estão com os mesmos interesses, que estão com as mesmas paixões, com os mesmos ideais, com os mesmos sonhos, com as mesmas vontades, com as mesmas dificuldades, né? Com as mesmas alegrias. Então se aglutinam por afinidade. Mesmo grau de evolução. Mesmo grau de evolução. Né? Então pode ser que num desses planetas vizinhos nossos, né? Não estou querendo polemizar e falar nomes aqui, né? Que até são citados na codificação espírita, mas só para os ouvintes entenderem. Então existem planetas perto de nós, no nosso sistema, que facilmente abrigariam estirpes, né, de espíritos mais evoluídas que a nossa. Mais evoluída que a nossa, né? E se aglutinariam aí por afinidade evolutiva. Então significa que ali naquele grupinho tem um grupinho de homens falando de futebol. Ali naquele outro grupinho tem um grupinho de mulheres falando de novela. Aqui nesse grupinho... Ou do conjuntinho, ou do sapatinho. Aqui nesse grupinho estão falando do conjuntinho e do sapatinho. Ali no outro grupinho estão falando de filosofia, de Sócrates e de Platão. Né? Por afinidade. E os espíritos nos orbes estão dispostos por afinidade também, por afinidade evolutiva, por nível evolutivo. Como nas escolas, nas séries das escolas. Ou seja, no primeiro ano estão todos aqueles alunos que têm aquele nível evolutivo dentro da escola. De compreensão, né? espiritual, Maturidade. de inteligência. Na sétima série estão congregados aqueles espíritos, vamos dizer assim, aquelas crianças ou adolescentes mais evoluídos, que têm aquele nível próprio para a sétima série. Então isso significa que aqui no nosso planeta Terra, aqui é uma casa dessas moradas aí que o Cristo citou, onde estão aglutinados espíritos nesse nível evolutivo nosso, né? Que não é um nível evolutivo tão elevado assim. Haja visto que nós estamos em guerra, né? O nosso planeta está em guerra nesse momento. Há guerras, há fome, né? Há uns com muito e outros com nada, né? Há doenças, há um montão de coisas. Então, quer dizer, esse é nossa casa. É isso que nós irradiamos de dentro para fora. Esse é o planetinha que nós criamos. Porque se a gente for olhar, o nosso Brasil é tão lindo, né? Do aspecto feito por Deus. A nossa natureza, o nosso clima. Mas vai dar uma olhadinha nas favelas, né? Vai dar uma olhadinha no nosso rio Tietê, né? Estou falando favela não desmerecendo as pessoas que vivem nas favelas, que são pessoas até muito evoluídas, mas eu digo assim, pelo descuidado das nossas autoridades sociais, né? Vai dar uma olhada no nosso riozinho Tietê, passando ali em São Paulo, né? Vai dar uma olhada em muitos hospitais por aí, né? Como estão as pessoas esperando. E a gente vai vendo quem são os moradores dessa casa e como que eles fazem a casa, né? Então, eu costumo falar assim, que o que Deus fez aqui no Brasil é muito lindo, mas o que o homem faz ainda precisa melhorar bastante, né? Porque são os habitantes que fazem a casa. Então, tem outros lugares que tem outros habitantes que fazem casas melhores, né? Então, qual a conclusão que nós estamos chegando aqui? Que a casa depende do morador. Né? Dar uma pintadinha, né? Cuidar do jardim, né? Limpar, deixar higienizada, tal.
Então essa é uma conclusão muito importante, falar assim, aonde você mora? Então vamos começar falando da nossa casa, nossa, íntima. Né? Aonde que eu moro? Eu moro num cárcere aflitivo, porque eu vivo inconformado? Ou eu moro numa choça solitária, porque eu sou muito egoísta? Ou eu vivo numa mansão decadente do orgulho? Ou eu vivo numa vivenda alegre de caridade? Né? Ou eu vivo numa fortaleza inquebrantável de fé? Né? Ou eu vivo num recanto de paz do perdão? Aonde que eu vivo? Qual que é a minha morada? Né? Se todos os que estão ao meu lado têm o mesmo tipo de vivência interior que eu tenho, está definida a morada nossa ali, onde a gente está. Estou no céu, estou no inferno. Né? E você vê que dentro do nosso planeta... Sensacional, Fabinho. Obrigado, viu? Ele, dentro desse padrão evolutivo de mundos, né? Digamos que seja uma morada. Mas dentro do nosso planeta há várias moradas ainda dentro desse grau de evolução, né? E então você vê que é uma coisa muito ampla, né? Ampla demais. E aí a gente fica pensando, eu fico refletindo, qual é o papel da Terra, então, nesse cenário todo, né? Que é justamente, que é um planeta primitivo perto dos demais. Ainda é, quer dizer, nós estamos, talvez não sejamos ainda mais aquele primitivo, né? Evoluímos, né? Provas e expiações. Mas nós estamos ainda lá embaixo, né? No degrauzinho lá para baixo ainda. Então esse é o papel da Terra, de servir como um mundo de trampolim para a evolução espiritual, né? Para vivenciar as experiências, né, que vão fazer a gente se tornar pessoas melhores. Esse é o nosso papel. E você vê que veio do livro, do belo livro lá do Exilados de Capela, né? Que ele serve também como regeneração de espíritos que não se adequaram àquele grau de evolução, vieram para cá para dar um salto na Terra, né? Para que ela melhorasse um pouco, né? Jesus aceitou aqueles exilados para que viessem... E ao mesmo tempo eles receberam a punição porque eles perseveravam no mal, né? E perseveravam no mal. Então, já que é assim, você vai para um planeta onde você vai se sentir em casa. Você vai se afinizar, né? Vai ter afinidade. Afinizar. Pois não, então, Fabinho? O Kardec compara a Terra, em relação ao universo, né, a um subúrbio malsão. Exatamente. É uma bela comparação essa, né, que ele faz. A uma penitenciária. Ou a um hospital numa cidade. Ou seja, um lugar onde as aflições sobrelevam os gozos. Né? As aflições predominam. Provas, nós passamos por muitas provas aqui, muitos testes, provações e expiações. Expiações no sentido de viver na pele alguma coisa que só vivendo na pele nós entendemos. Porque sutilmente nós não fomos capazes de entender. Agora nós temos que sentir na pele para nos tocar, para darmos valor, para entendermos de verdade. Lembrando com Emmanuel que a expiação é para os corações endurecidos. Então, ou seja, se aqui é um lugar de provas, expiações, como nós sempre falamos, provas porque nós estamos nos testando, nos conhecendo o tempo inteiro, né? É para nos conhecer mesmo, quem somos, o que fazemos em tal situação. É igual aquela criança, você quer testar uma criança se ela aprendeu que ela não deve pôr a mão no bolo? Passar o dedo no bolo e lamber? Fácil, sai todo mundo da sala, põe uma câmera lá sem ela saber e deixa ela lá na sala. Se ela passar o dedo no bolo e lamber, é porque ela estava fingindo que ela tinha aprendido essa lição. Mas, se realmente ela pensar, não tem ninguém aqui, eu estou sozinho, eu posso passar o dedo no bolo e lamber, ninguém vai ver, e ela não passar o dedo no bolo, é porque realmente ela aprendeu a lição. Então nós aqui encarnados somos essa criancinha na sala. Nós não temos certeza absoluta que Deus existe, não tem provado isso na ciência ainda. Não está provado na ciência ainda que espíritos existem.
Nós temos uma convicção fortíssima pela nossa bagagem espiritual. Azar da ciência, né? Pela nossa bagagem espiritual. Mas nós estamos aqui no Big Brother, né? Nós estamos aqui nessa sala e estamos nos conhecendo. Eu vou pôr a mão no bolo ou não vou? Né? Agora. É isso que nós estamos fazendo aqui na matéria. Então é provas, por isso. A hora que tiver aquela tentação na minha frente, eu vou resistir ou não vou resistir com tudo que eu sei? Então nós somos essa criancinha aí na sala. Então provas e expiações. Então nós estamos escutando o nosso vizinho fazer barulho bastante e está nos incomodando. Por quê? Porque nós também fazemos isso. Então nós temos que aprender que quando um faz isso, incomoda. Para a gente não fazer também. Né? Estou dando um exemplo bem simples, né? Mas tem muitos exemplos bem mais dolorosos com a expiação. Eu estou às vezes suportando pessoas que vão direitinho na minha ferida. Né? Porque eu também cutuquei bastante a ferida dos outros. Né? Então isso é expiar. Então, esse planetinha aqui nosso não é fácil, não. É realmente comparado com uma penitenciária, com um hospital, com um subúrbio malsão, porque é um lugar de dores, um lugar difícil, de sofrimento. E tudo ao mesmo tempo, né? Tudo isso que você falou ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, graças a Deus que Jesus falou assim, ó, vinde a mim se estáis cansados, né? O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, ele nos deu o caminho, nos mostrou. E eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então ele nos mostrou um caminho seguro, que parece difícil, mas é o caminho seguro. Eu fico assim, imaginando como é que é o nascer em um mundo evoluído. Né? Porque o nascer na Terra não é fácil. Né? Você sai de uma zona de conforto, que é o líquido amniótico quentinho, lá dentro do útero. E do nada você, vai pro frio. Se vira aí, meu. Não é fácil nascer. Que é um planeta de provas e expiações. A expiação já começa no seu nascer. E até antes. E ela vai até o final, porque, convenhamos, né? Carregar esse corpício, andar para cima e para baixo, e sol, e frio, e não sei o quê, né? E com tantas limitações que nós temos. Sem dúvida. Não, e às vezes o sofrimento já começa mesmo na gestação. Sim. Com coisas que a mãe come, enfim, entre outras coisas que já começam. Só de pensar já me dá claustrofobia. Sim. Não, sem dúvida. Você vê, a prova e a expiação, né, antes do nascer já inicia, você já nasce sofrendo, assim, digamos assim, né? Agora, imagina como é que deve ser um nascimento, toma um tapa, que você tem que chorar, né? Pode desmentir, Marcelo. Mas... a história do tapa já foi. Já foi, é antiga, né? Mas o objetivo do tapa era só para estimular a criança. Né? E agora, num planeta de luz, gasoso, o nascimento deve ser... Você chega nele. Oi. Opa. Cheguei chegando. Cheguei. Né? Eu queria ler um trechinho aqui, pode? Talvez como é o aeroporto lá em La Paz, né? Porque lá em La Paz, o avião, quando ele vai aterrissar, ele só estaciona, né? Porque a altitude é tão elevada, né? Então, talvez, mal comparando, quando a gente chega lá em Júpiter, por exemplo, que Júpiter é tido como um mundo feliz, né? Um mundo elevado, moralmente, espiritualmente, de conhecimento. Então, talvez quando a gente chegue, né, só estaciona, né? Mas a matéria está em outra dimensão, né? Fabinho, talvez valeria a pena nós fazermos essa reflexão que você vai fazer após esse novo intervalo, viu, queridão? Amigos ouvintes, estamos retornando com o programa Momentos Espirituais, aqui da Rádio Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. Hoje nós temos o privilégio de escutar a voz macia e suave do Marcelo, que está rouco, ficou com a voz mais bonita ainda. E eu estou o substituindo momentaneamente, mas vocês não perderão esse privilégio em breve de ouvi-lo novamente. São as observações de um coração generoso. Aí está como eu havia prometido. Então hoje nós estamos estudando aqui o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu Pai.
E nós estávamos falando da situação da Terra, né? Sendo uma dessas casas que é definido, né? É definido o tipo de habitação aqui pelos seus habitantes. Então, se nós somos felizes, infelizes, se temos problemas, se não temos problemas, é graças às pessoas que aqui habitam, né? Porque o nosso planeta em si, a natureza, é linda, maravilhosa e provedora, né? Os sofrimentos que aqui existem advêm dos seus habitantes. Então, eu gostaria de ler um trechinho aqui, que apesar da gente ter falado isso tudo do planeta Terra, nós não estamos sozinhos. Tem alguém no leme dessa embarcação, tem alguém cuidando da gente. Então a Terra... E esse alguém? Quem é que está no leme? Quem? Vamos ver aqui, ó. A Terra ainda é palco do ódio, mas Deus acena com amor. A Terra ainda é clima de desespero, mas Deus espalha o alívio. Ela é sementeira do egoísmo, mas Deus convida à caridade. Ela é abrigo do sofrimento, sim, mas Deus oferta o consolo. Ela é paisagem da discórdia, mas Deus providencia a paz. Ela é uma muralha de orgulho, mas Deus chama a humildade. Ela é abismo dos vícios, mas Deus estimula a virtude. Ela é vulcão da violência, mas Deus semeia a brandura. É leito das enfermidades, mas Deus estende o remédio. É território da aflição, mas Deus espalha a esperança. É morada do infortúnio, mas Deus inspira a fraternidade. E ela é cenário da miséria, mas Deus favorece o trabalho. Então, Marcelo, respondendo a sua pergunta, é verdade que a Terra ainda é o vale de dor e lágrimas, a serviço da evolução espiritual. Mas foi nela que um dia nasceu Jesus, para revelar o amor de Deus. E esse é o que está no leme da nossa embarcação. Desde o começo até agora, e ainda vai ficar mais. Exatamente. Muito bom. E há pouco nós comentávamos que a imensidão do universo, né? Ou dos multiversos. Evidentemente que se a casa de meu pai, como Jesus fala poeticamente, se a casa de meu pai é imensa, tem uma razão de ser. Por quê? Porque o número de habitantes também é imenso. E além do número de habitantes ser imenso, cada um tem múltiplas existências, né? Então olha só que interessante, né? O primeiro, existências físicas. Então, o Kardec, ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o primeiro capítulo não vim destruir a lei de amor, evidentemente. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, dizendo que há múltiplas oportunidades que cada um de nós desenvolverá após a extinção do corpo físico, após a extinção da vida no corpo físico. O terceiro capítulo é intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai. O quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então veja você que tem uma lógica, né? Nem sei se o Kardec pensou nessa lógica, mas que ele deve ter sido inspirado, com certeza foi, né? E, pois não, Marco? O quinto é o Consolador. O quinto é as aflições. As aflições, é o sexto. Porque predominam as aflições. Ah, sim, o sexto. Aí só que quando termina as aflições vem o Consolador. O consolo, que é o Cristo Consolador, o sexto capítulo, né? Muito bom. Então veja você, né, a alta capacidade pedagógica, né, do mestre de Lyon, né? E evidentemente que sempre vale a pena nós nos recordarmos dos 5 princípios básicos da doutrina, né? E os 5 princípios básicos da doutrina, a pluralidade dos mundos habitados faz parte, compõe.
Então, só para citar, né, o primeiro princípio é Deus, o segundo princípio é imortalidade da alma, o terceiro princípio é comunicabilidade com os espíritos, o quarto princípio é a reencarnação, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E sempre lembrando, né, que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E o quinto princípio é a pluralidade dos mundos habitados. Então, nós separamos também aqui a primeira entrevista que se tem notícia no nosso planeta, que Kardec fez com um morador de Júpiter. E se é morador de Júpiter, é um ser extraterreno, extraterrestre. Então, nem o nosso querido Steven Spielberg teve essa capacidade, né? Então ele fez uma... Inveja ao George Lucas. Exatamente. E ao Spielberg. Não, e o trabalho deles é maravilhoso, né? Porque aqueles primeiros Jornada nas Estrelas, eles filmaram num quarto, né? De, sei lá, 4 por 5 metros, né? Alguma coisa assim. Impressionante, né? Muito bem. Então, nós vamos encontrar essa entrevista em abril de 1858, na Revista Espírita do mês de abril de 1858. O Kardec, todos sabemos que a partir de março de 1858, ele começou a escrever as revistas, né? As revistas espíritas. E ele é que era o responsável, né? Você imagina, né? Todo mês ele publicava a revista espírita com cerca de 30, 40 páginas, né? Então, olha só a capacidade que ele tinha, né? E foi assim até o mês de março ou de abril, né? De abril de 1869, ele desencarnou em 31 de março de 1869. Então, a revista de abril já estava pronta. De abril de 1869. E a revista é de uma riqueza impressionante. Então nós vamos encontrar. Ele comenta assim: por evocações anteriores, sabíamos que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. Então, através de evocações anteriores... Oleiro é quem faz tijolo, né? Não, oleiro é quem faz tijolo, mas no caso ele era artista, né? Ele fazia cerâmicas, tal, com características artísticas. As respostas que se seguem em todos os pontos, quanto nos foi dito sobre esse planeta, em várias ocasiões, por outros espíritos e através de diferentes médiuns. Então, ele confirmou essas informações porque ele também perguntou para outros espíritos e através de outros médiuns. Que não se conheciam. Então o Kardec sempre teve esse cuidado. Isso, né? É mesmo, em todos os estudos dele, né? Tinha que ter várias fontes convergindo. Exatamente. Pensamos que serão lidas com interesse, como o complemento do quadro que traçamos em nosso último número. A identidade que apresentam com as descrições anteriores é um fato notável, que vale pelo menos como uma presunção de exatidão. Então o Kardec pergunta para o Bernard Palissy após a evocação, né? Então eu já vou ler direto, né? Assim, a pergunta e a resposta não é difícil de entender. Para onde foste ao deixar a terra? O Kardec pergunta para o Palissy. Ele responde: ainda me demorei nela. Em que condições estavas aqui? Sob o aspecto de uma mulher amorosa e dedicada. Era uma simples missão. Então, depois que ele desencarnou, como Bernard Palissy, um oleiro, artista, conhecido do século XVI, ele em seguida passou algum tempo, não se sabe exatamente quanto tempo, ele reencarna como uma mulher e teve uma vida
dedicada, uma mulher amorosa e dedicada, era uma simples missão. Essa missão durou muito? 30 anos. Lembras-te do nome dessa mulher? Era obscuro. Quando ele diz era obscuro, é porque não convém revelar, né? Pelos mais variados motivos. Agrada-te a estima em que são tidas as tuas obras? Isto te compensa os sofrimentos que suportaste? Ou seja, ele está perguntando sobre o Bernard Palissy, que era um artista reconhecido. Aí o Palissy responde: que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. O sofrimento que me elevou. Ou seja, a encarnação dele como uma obscura mulher, amorosa e dedicada, foi mais importante. Desculpem. Foi mais importante do que a reencarnação dele como artista. Com que fim traçaste pela mão do Sr. Victorien Sardou os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? Então, ele fez um desenho mediúnico pelo médium Victorien Sardou. E esse desenho, foram alguns desenhos. Um deles mostra a casa de Mozart em Júpiter. E a fachada da casa era de notas musicais. Entendeu? Então ele mandou esse desenho via mediúnica para nós. Aí o Kardec perguntou: por que você mandou esses desenhos? Aí ele responde: com o objetivo de vos inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Agora eu vou pedir para você continuar lendo, o Guilherme, porque a minha voz está acabando. Aqui, ó, 7ª. Tendo em vista que vens com frequência a essa terra que habitaste várias vezes, deve conhecer bastante o seu estado físico e moral para estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Pediríamos que nos elucidasse sobre diversos pontos. E ele nos responde: ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Depois, falando sobre o estado físico do globo, é perguntado: pode-se comparar a temperatura de Júpiter a de uma de nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada. É sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai-vos dos campos elíseos, cuja descrição já vos fizeram. Depois, a pergunta: o quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos seria resultado do conhecimento intuitivo que eles tinham de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo? Do conhecimento positivo, a evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. Os sacerdotes faziam a evocação também. Exatamente, os sacerdotes faziam evocações, por isso que eles tinham essas descrições. Obrigado, Guilherme. Pode continuar. Pode continuar? Então, vamos lá. A temperatura, como aqui, varia conforme a latitude? Não. Segundo os nossos cálculos, outra pergunta: o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter em tamanho muito pequeno e, consequentemente, dar muito pouca luz. Pode dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Resposta: Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual em relação com essa essência dos seus habitantes. A luz grosseira do vosso Sol não foi feita para eles. Os próprios habitantes
Os próprios habitantes têm a luz própria, viu, Guilherme? É isso que ele deixa nas entrelinhas, né? Uhum. É interessante falar, luz grosseira do vosso sol. Sigamos? Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera da Terra? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. E lá existe água e mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos do que a nossa? É um pouco mais etérea. É uma matéria mais sutil, né? Diferente da nossa aqui, que é mais grosseira. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria quase não existe. As plantas têm analogia como as nossas? Sim, mas são mais belas. Depois a gente passa para uma categoria que é estado físico dos habitantes. Então, quem que está perguntando aqui, Marcelo? O próprio Kardec. O Kardec pergunta após a evocação através do médium Victorien Sardou, né? Uhum. E aí o Bernard Palissy responde. Então Kardec segue perguntando. A conformação do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Sim, ela é a mesma. Pode então nos dar uma ideia de sua estatura comparada com a dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores do que os vossos homens, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde do seu espírito, belo, onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. E lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme a sua finalidade. Compreendemos isso em relação aos corpos inertes, mas nossa pergunta, diz Kardec, refere-se aos corpos humanos. O corpo envolve o espírito sem ocultá-lo, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro oculta o espírito aos seus semelhantes, mas os bons nada mais têm a ocultar. Cada um pode ler no coração dos outros. O que aconteceria se assim fosse aqui? Lá existe diferença... Só sombras, né? Se fosse assim, era só sombras, né, Gui? Então Kardec continua. Lá existe diferença de sexo? Sim, há por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. E qual a base da alimentação dos habitantes? É animal ou vegetal, como por aqui? Puramente vegetal. O homem é protetor dos animais. Disseram-nos que parte da sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações eles aspiram. É verdade? Sim. Comparada com a nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. E qual é a duração da vida? Bom, como medir o tempo? Não pode tomar um dos nossos séculos, por exemplo, como termo de comparação? Creio que mais ou menos... Só um minuto, Guilherme. Ele perguntou como medir o tempo, por quê? Porque aqui na Terra a gente mede o tempo com a volta que a Terra dá em torno do Sol. Mas em Júpiter, eu acho que Kardec naquela época nem sabia quanto tempo levava para Júpiter dar uma volta em torno do Sol. Então ele falou assim, como medir o tempo? Que jeito que você quer que comece? Boa. Pela volta da de Júpiter em torno do Sol ou pela volta da Terra? Boa. E aí Kardec coloca, bom, então, e Kardec, né, com a base científica dele, falou, bom, você pode tomar como base um dos séculos aqui da Terra? E aí é respondido, creio que mais ou menos 5 séculos. É o tempo de vida da... Seria a expectativa de vida média do habitante de Júpiter, né? Do habitante de Júpiter. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido do que o nosso? O homem conserva sua superioridade. A infância não comprime a inteligência, nem a velhice a extingue.
Os homens lá são sujeitos a doenças? Não. Estão sujeitos a vossos males. Não estão sujeitos a vossos males. Não estão sujeitos a vossos males. A vida está dividida entre o sono e a vigília, entre a ação e o repouso. Entre a ação e o repouso, olha a diferença. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, não é acordado e dormindo. A utilidade do tempo, né? E como o corpo também é mais quintessenciado, ele não tem a necessidade do sono reparador que a gente tem aqui, né? E continua, tem bastante pergunta, hein, Marcelo? Segue? Segue um pouquinho adiante, daqui a pouco a gente encerra. Poderia dar-nos uma ideia de várias ocupações dos homens? Teria que falar muito. Sua principal ocupação é o encorajamento dos espíritos que habitam os mundos inferiores, a fim de que preservem-se no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnios a serem aliviados, vão procurá-los onde esses existem. São os bons espíritos que vos amparam e vos atraem para o bom caminho. E lá são cultivadas algumas artes? Não, lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem as vossas dores. A densidade do corpo humano permite ao homem transportar-se de um ponto ao outro sem ficar como aqui preso ao solo? Sim. Existe lá o tédio e o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida origina-se no desprezo de si mesmo. Sendo o corpo dos habitantes de Júpiter menos densos do que o nosso, é formado de matéria compacta e condensada ou vaporosa? Compacta para nós, mas não para vós. Ela é menos condensada. E o corpo, considerado como feito de matéria, é impenetrável? Sim. Os habitantes têm como nós uma linguagem articulada? Não. Há entre eles a comunicação pelo pensamento. A segunda vista é, como nos informam, uma faculdade normal e permanece entre vós? Sim, o espírito não conhece entraves. A dupla vista é uma faculdade bem comum lá para eles, né? Pode falar, Fabinho, o que você fala? Não, eu ia falar que eu não tinha entendido a pergunta, mas agora eu entendi. A segunda vista é a dupla, né? A segunda vista é como nos informam. Uma faculdade normal e permanece entre vós? Sim. O espírito não conhece entraves, nada lhe é oculto. Mas se nada lhe é oculto, o espírito, conhece ele o futuro? Referindo-se aos espíritos encarnados em Júpiter. E a resposta é, o conhecimento do futuro depende do grau de perfeição do espírito. Isso tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário até certo ponto para a realização das missões que nos incumbem. Mas dizer que conhecemos o futuro sem restrições seria nivelar-nos a Deus. E podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Não. Esperai até que tenha merecimento para sabê-lo. Você vê que o Kardec ele insistia. Cada pergunta o Kardec é ótimo, né? São perguntas realmente... Eu vou ler uma aqui que eu tô passando aqui os olhos e tem uma aqui que eu acho interessante. Olha, ele pergunta: em que se transformam os habitantes de Júpiter depois da morte, né? Crescem sempre em perfeição, sem passar por mais provas. Então, depois daqueles 500 anos de uma existência, né? Diríamos então que Mozart está na meia vida dele, né? Um pouco acima, né? Talvez meia idade. Tá começando agora a vida dele, lá, uns 40. Uma meia idade, Não, mas são informações que são estimuladoras, né? Impressionante. Não, Né? e olha que fácil, né? Olha, podem eles falhar em sua missão? Não. Porque são bons, só existe fraqueza onde há defeitos. Muito legal. A vida em Júpiter começa aos 250. Né? Você vê um pensamento tão simples e olha como estamos distantes. Excelente. Muito bom, né? Você viu que tem outras coisas aqui que fala dos animais e tal, entendeu? Nossa, muito legal. Vou ler essa vale a pena. Entrevista. Abril de 1858, Revista Espírita. Fabinho,
para a nossa despedida, você separou um texto aí, então eu gostaria que você abordasse para Então, nós nos despedirmos. Eu queria falar o seguinte, que nós, habitantes do planeta Terra, vivemos muitas experiências nesse planeta, além dessa experiência que estamos vivendo agora, né? Então, ao longo dos milênios, nós temos nos desenvolvido nessa escola milagrosa de evolução, né, de almas. E nós nos encontramos agora numa fase que muitas denominações religiosas concordam que é uma fase de transição. Uma fase onde nós estamos deixando certos costumes para trás e onde nós estamos adquirindo certa maturidade para mudarmos de comportamento, né? É uma fase de abandono de certos vícios, de certos hábitos para uma vida nova, para um tipo de postura nova perante a vida e perante os irmãos e perante Deus. Então, eu queria ler uma mensagem que nos estimula nesse momento de transição que nós estamos passando, que é muito linda. Ela foi recebida na cidade de Divinópolis, num grupo que chama Grupo de Estudos de Ética e Cidadania, mas é um grupo espírita, apesar de ter esse nome, tá? E a mensagem fala assim, foi passada por um espírito, coordenador do grupo. Ó, queridos irmãos, que labutam e lutam nas trevas densas, nas diversas dificuldades neste mundo de transição. Transição não somente para um planeta de regeneração, mas também transição de pensamentos, palavras, atitudes e carinho. Cada um de nós é convidado a fazer a sua própria transição. Transição dos pensamentos de egoísmo e orgulho e pensamentos de humildade, há pensamentos de humildade e de caridade. Dos pensamentos de posse, paixão e de propriedade para os pensamentos de cooperação, de distribuição e de fraternidade. Dos pensamentos de isolamento, de angústia e de depressão para os pensamentos de alegria, de força, de vida e de perseverança. Dos pensamentos da descrença e da falta de fé para os de esperança, de paz e de amor. É necessário que façamos a nossa própria transição. A transição das palavras, de palavras fracas, desincentivadoras, inibidoras, para palavras fortes, reconfortadoras, de energia, palavras animadoras. De nossos verbos críticos, ferinos, caluniosos, para verbos pacificadores, incentivadores, promotores do bem e das boas obras. Que o nosso verbo, ao invés de maltratar, ludibriar e destruir, possa reanimar, soerguer e levantar. Mas temos que transitar, ou seja, fazer a transição também das nossas atitudes. Ao invés de empurrar, correr, ao invés de impedir e paralisar, vamos facilitar, levantar o caído, ajudar a caminhar aquele que tem dificuldade. Vamos fazer a transição nas nossas atitudes de forma que possamos transformar o mundo e a nós mesmos. E, finalmente, construindo o hábito do bem, faremos em nós mesmos o caráter do cristão, o caráter daquele homem pronto para o planeta de regeneração. Esperamos todos vocês lá. Lá, que é aqui, né? Dentro de nós. Comecemos aqui e agora, juntos, orando ao Mestre Jesus e pedindo que Ele seja nosso parceiro, que Ele ilumine o nosso caminho, que Ele esteja à nossa frente, abrindo nossos caminhos e também na nossa retaguarda, nos protegendo dos ataques dos inimigos, que são aqueles que vêm de dentro de nós mesmos, erguendo contra nós próprios os nossos vícios morais,
Mestre Jesus, ampara-nos sempre, oriente-nos para que possamos realizar essa transição tão importante para cada um de nós. Nossa, Fábio, que coisa legal, né? Que Lindíssimo. visão, Linda, nunca tinha linda, pensado nessa... Marcelo, quando Nessa eu visão ouvi essa impressionante. mensagem, eu ouvi do médium que a escreveu. Ele falou ao vivo num estudo que nós fizemos alguns finais de semana atrás. E eu fui às lágrimas com essa mensagem aqui, porque eu não tinha essa percepção também de transição planetária. Me destapou a vista, me destapou o coração, abriu minha mente.